Fala pessoas, dia 23/8, terça-feira, e a gente viu ontem Bolsonaro no Jornal Nacional, dando aquela entrevista que foi sorteada, né? Eles sortearam e o Bolsonaro foi o primeiro a ser escolhido, veja só que sorte ou azar, já que ele sendo o primeiro, todos os outros vão conseguir aí atacar aí as declarações dele, né? E ele não poderá se responder. Então um sorteio muito bom aí para a Globo, né? E a gente vai analisar aqui um pouco algumas matérias de desempenho de Bolsonaro no JN, racha alas política e ideológica. As matérias estão querendo dizer que foi 0-0, que foi algo neutro. Eu, sinceramente, assisti e achei razoável. Tá, teve momentos que ele realmente, por exemplo, a questão de xingar ministros, ele falou, não xinguei ministros, né, xinguei apenas um, mas ficou um pouco estranho. E por isso que é tão importante, quando a gente lida aí com oposição, que eles podem fazer e têm o poder e fazem absurdos, você manter a calma. Teve algumas posições boas, a gente vai comentar aqui algumas coisas que ele falou, poderia ser um pouco melhor em certos pontos, mas falou bastante, falou muitas verdades, né, e tentaram ao máximo. Você vê que tem duas pessoas que faziam, vamos fazer uma pergunta, a pergunta era composta de diversas acusações, né, uma metralhadora de acusações, a pessoa fica até recuada. E é muito difícil a gente criticar alguém lá, né, já que estão aí num ambiente completamente hostil. A gente sabe que a Globo é a oposição completa a um governo de direita, né, é só ver a maioria dos globais fazendo. Aí a gente vai mostrar a notícia e vai ver que a Globo é totalmente anti-Bolsonaro. Simples assim, ó. Bolsonaro resiste a media training para a sabatina do Jornal Nacional. Então, Bolsonaro ele não quis treinar, ele não quis fazer nenhum tipo de estratégia. Ele foi natural e enfrentou lá Bonner e Renata. Renata, então, inclusive, extremamente agressiva, de certa forma, né? Você vê o ódio na pessoa, que ela já demonstrou diversas vezes. A gente sabe que esse pessoal fica muito louco contra o Bolsonaro, que o Bolsonaro, ele, vamos dizer assim, que desmanchou bastante a Globo. O Globo sofre muito com o governo Bolsonaro, né? Lula passa por treinamento intensivo para ir ao Jornal Nacional. Diferente do Bolsonaro, ele passou por um treinamento. Vamos ver como será, né, a participação do Lula, se ele será criticado tão ferrenhamente quanto foi. Já dizendo que a Renata, ela chegava até pro Bolsonaro e falava assim, assume sua culpa, peça desculpas, você se arrepende. É tipo, todas as perguntas seriam mais acusações, né, do que a gente esperava isso. Isso aí é normal, tá? Bolsonaro provoca Globo com o nome de doleiro em cola na mão. Isso aqui a gente vai prestar atenção, ó. O presidente a candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, apareceu com as palavras Argentina, Colômbia, Nicarágua e Dário Messer escritas em sua mão durante o Jornal Nacional da emissora da TV Rede Globo. Os temas não foram citados nenhuma vez durante os 40 minutos de entrevista. Leia a transcrição da entrevista. Dário Messer também foi mencionado por Bolsonaro em outras ocasiões. O chefe do executivo chegou a divulgar em sua conta no Twitter fotos de reportagens sobre o suposto repasse de doleiro à família Marinho, proprietária da Rede Globo. É lógico que as anotações da mão dele seriam muito mais provocações do que, vamos dizer assim, lembretes. Por mais que tinha aí duas pessoas com notebook na frente, com certeza uma equipe atrás buscando, tá? Então você percebe que quando o Bolsonaro negava alguma coisa, eles já iam atrás e já tentavam, né, lembrar tudo. Ou a memória muito boa de ambos, ou eles estavam tudo sendo assessorados muito bem. E o Bolsonaro tendo que enfrentar os dois com colas na mão? Não foi com colas na mão, foi na raça mesmo. Aqui tá a imagem, tá? Nicarágua, Argentina, Colômbia e o Dário Messer, tá? Por que Nicarágua, Argentina e Colômbia? Não tá nem na ordem alfabética. O que isso significa? A gente não sabe. Será que foi aí algum tipo de sinal sobre alguma coisa no futuro que será investida pelo governo? A gente não sabe. NAC? Não sei. De certa forma, né, com certeza foram indiretas. As indiretas podem ser interpretadas de várias formas, a gente só dá aí, vamos dizer, algumas coordenadas. Podemos estar errados, mas com certeza Dário Messer foi aí uma provocação, tá? E sinceramente, só para a gente fazer uma análise total, ele saiu razoável. Achei que em alguns momentos poderia ser melhor. É muito difícil a gente criticar alguém num ambiente tão hostil, né, nervosismo. Mas, por exemplo, ele saiu bem numa resposta que ele falou, né, justamente pro Bonner falando, você quer que eu seja um ditador? O Bonner todo, não, imagina, mas se você não quer que você, né, negocia com o legislativo, onde é o que o povo parcialmente escolheu, né, pois tem o quociente eleitoral, né, as pessoas escolhem, vai um monte de gente que a gente não quer, mas mesmo assim, vamos dizer que é a escolha do povo, ele tem que conversar com essas pessoas, ele não pode fazer algo ditatorial, ele tem que conversar. E aí o Bonner ficou meio assim, conseguiu colocar o Bonner na parede, mas poderia colocar ainda mais, porque ele deu exemplos, mas pode falar pro Bonner, você gostaria então que a gente não conversasse com o Centrão
E pautas como auxílio emergencial, auxílio família, todas essas pautas que ajudam o povo em situações críticas, como de doença, pandemia, você acharia melhor então as pessoas não terem isso só pelo bom mocismo ou aparentar estar limpo, sendo que não tem nada de legal na conversa de pessoas que o povo escolheu e você precisa lidar, né? O executivo ele não faz leis. E aí, Bonner, você acha razoável as pessoas passarem fome só para o presidente ficar bonito na situação, né, na visão do povo? Poderia ter falado isso, né? Mostrar mais ainda ao quanto essas pessoas estão fora da realidade. Claro que você vai se perguntar assim, então, Lilo, por que o Bolsonaro falou tanto do Centrão no passado e mudou? Não faço a mínima ideia, ele falou que no passado não era Centrão e tem a questão do Heleno. Eu, sinceramente, falei em 2015. Meu canal não tem mais os vídeos, mas eu tenho guardado o vídeo, caso vocês achem que é mentira minha. Tanto que esse vídeo foi usado contra mim, falando que eu sou antidireita. E me perguntaram em 2015 se o Bolsonaro seria um bom presidente. Eu falei, o cara é bom, só que o legislativo vai ser difícil, né, de conversar, porque os caras, vai ser difícil governar. Como vai governar? Vai precisar de alguma forma. E aí fica nisso, a isentosfera, né, falando que o Bolsonaro é um bolsopetismo. Então a gente tá aí, tem Lula e Bolsonaro, né, para escolher. A gente tá aí levando pancada todo dia. Eu sou bloqueado pelo Lula, isso a pessoa não vê. E a isentosfera chama o Bolsonaro aí de o bolsopetista que está fazendo o retorno e fazendo tudo o que o PT quer. É com certeza, uma imaginação muito fértil, né, já que a gente tá aí apanhando da esquerda o tempo inteiro e tem aí a isentosfera, que na verdade é uma grande esquerda, social-democrata, batendo 98% do tempo no Bolsonaro e a esquerda fica tranquilinha. Então, o PT, se ganhar, eles vão falar o quê? Vão pôr a mão na cintura e falar, viu? Vocês fizeram tudo pro PT voltar. Não, vocês estão atacando a única solução, a única alternativa, além do PT. Se alguém está ajudando o PT, são vocês. Mas as pessoas estão tão estúpidas que não percebem isso. E a gente falando de isentosfera. A esquerda a gente briga na raça, né? O problema é a falsa direita, essa falsa direita que faz de tudo para derrubar o Bolsonaro e a direita. E o único que sairá ganhando é o PT e o Lula. É incrível. Parece absurdo que a gente tá falando assim. Mas a estupidez humana é inacreditável. Tudo por causa de alguns poucos aí influenciadores da internet, né? Ainda bem que é só o pessoal da internet, o pessoal mais novinho, mais bobinho, tá? Com certeza a maioria da população aí está do lado certo, tá? Porque a situação não é brincadeira. Falta conhecimento sobre o que é comunismo, o que é o socialismo, sociais-democratas e o que esses caras querem e o que já teve aí tanto tempo no Brasil, né? Mas enfim, vou fazer vídeo exclusivo hoje, tá? Provavelmente, e a gente comenta muito de alguns assuntos que aconteceram no exterior, extremamente importantes, e um pouco mais sobre isso aqui, tá bom? Partido de Ciro Gomes pede ao TSE que Bolsonaro seja proibido de disputar a eleição. Olha só o PDT, né? O partido da China praticamente. Então, os caras estão aí ao máximo tentando fazer as suas articulações para impedir o Bolsonaro. Não só a Globo, não só a isentosfera, não só o youtuber lacrador, que era de direita e hoje defende Marielle. Enfim, esperava isso, um sorteio colocou um do lado do outro no debate que vai acontecer nos estúdios da TV Bandeirantes em São Paulo. Lula e Bolsonaro ficarão lado a lado em debate, né? Enfim, ficarão. O Bolsonaro ele não precisava participar, mas vai justamente porque ele falou que o Lula participar, eles vão, né? E com certeza será interessantíssimo, tá? Será muito interessante. Olha só, o André Janones. Luciano, pode vir com o processinho, mas lembra que eu tenho foro privilegiado, tá? Quem julga é o Xandão. E aí, Luciano Hang? Você tá bem, Luciano? Fala comigo. E aí você vê o Janones, esse que não sabe quem é o presidente da Argentina, né? Falando aí, olha, pode me processar, que quem julga é o Xandão. Eu vou deixar na tela, você pode ler e o que isso significa para vocês, né? A gente não pode falar muito diretamente, só que ficou bem claro a situação do Brasil, tá? Então o deputado vem, fala isso, deixa entendido uma situação claríssima, nada acontece, né? 14 mil curtidas, uma coisa que eu suspeito muito de curtidas de Twitter. Mas sinceramente, olha só, o pessoal ainda batendo palma, achando que, por exemplo, todos aqueles, né, que foram colocados lá pelo PT ou pelo Temer, né? Então, são pessoas boas. O errado está quem tenta aí consertar o Brasil. E o pessoal fala que a gente, né? Aqui esse é a pior narrativa que eu já vi na minha vida. A narrativa mais estúpida da que eu já vi fácil.
Nós ajudamos o PT, somos os bolsopetistas. É um negócio inacreditável. Mitico entrevistou o Lula, mas disse que jamais receberia Bolsonaro no Podpah. Eu sei que o Lula foi num podcast, eu não conheço essas pessoas, tá? Mas o Bolsonaro respondeu: nunca pedi pra ir em Podpah nenhum, falei apenas com o Flow. É o Flow que, sinceramente, agiu muito bem. Na verdade, o Igor foi cancelado de certa forma porque ele não criticou. O YouTube ficou nervosíssimo com o Igor. Mas o Igor, se você comparar, olha o nível que estamos, né? Um rapaz novo, né? Se você comparar com o Jornal Nacional, com Bonner e Renata, fez um trabalho muito superior. Só porque foi neutro. Sendo neutro, já é uma grande vantagem. O Igor não ficou de um lado no outro, na verdade fez até certas críticas e mostrou o seu posicionamento. Olha só como é as coisas, né? Mas tem mais coisa aqui, ó. Nunca pedi pra ir em Podpah nenhum, falei apenas com o Flow. E o Arthur Duval fala: claro, você não é louco de sair do seu ambiente controlado. Se não perguntar o que você mandar, você até rouba celular. Tchutchuca do Centrão. Nome patético aqui, seu apelidinho. Mas, sinceramente, Arthur Duval diz que, então, que o Flow, que eu acredito que ele já foi, é um ambiente controlado. Que aí o Igor é um cara que já está meio que comprado. Só que o Igor viu isso aqui, né? Teve 2.000 curtidas. E com 2.800 curtidas, aí depois passou essas curtidas, aí tu tá brincando, diz o Igor. Tu sabe perfeitamente que não tem essa parada. Pode brigar com o Bolsonaro à vontade, mas não duvida do meu trabalho, índole e honestidade, não. E o Arthur ficou completamente, vamos dizer assim, com medo, talvez. Recuou muito. Não falei, nem quis dizer nada de desonestidade da sua parte. Fiz 2 vídeos sobre sua entrevista e lá deixo cristalina a minha opinião. Para reiterar aqui, não acho que haja nenhum tipo de desonestidade da sua parte. Mas se você disse que o ambiente é controlado, você está dizendo que os caras são vendidos? Ou não? Se o Igor tá ok, o que acontece? Por que recuou tão assim? Por que você não mantém e fala assim, não, o Flow é um ambiente controlado. Controlado significa o quê? Que o Bolsonaro manda e desmanda. Vamos dizer, são vendidos. O Igor ficou nervoso. E aí o Arthur, mais uma vez, eu falo, complicado. Não é a primeira vez que o Arthur fala alguma coisa, aí chega uma pessoa e a pessoa recua. É complicado, né? Ex e atuais globais reforçam apoio a Lula na véspera de comício em São Paulo, né? Aí, ó, globais no comício. Por isso que eu falei, a Globo está em peso contra o Bolsonaro e fazem de tudo. Apesar que não adianta muito, ó, comício de Lula reuniu 9.500 pessoas. PT esperava 100 mil. Ah, esperar é bom. Eu falo, esse pessoal não tem muita noção da realidade, tá? E aí você vê que na foto o pessoal todo, você vê verde e amarelo? Você vê um verde e amarelo ali, outro ali... Mas a maioria das cores, os bonezinhos são vermelhos, né? Vermelho tem um laranja, né? As cores do PSOL. Verde e amarelo é raro. Na verdade, verde e amarelo está sendo proibido até. A bandeira do Brasil é até pisoteada por alguns artistas por aí, mundo afora. Olha só, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do DF anuncia aposentadoria ao vivo após participar da posse de Moraes no TSE. Eu não quero participar disso. Sebastião Coelho acusou Moraes de fazer uma declaração de guerra ao país em seu discurso. Percebe que até dentro do TSE os caras não estão aguentando mais. É uma situação estranha. E a gente pode ver mais. Ó. O TSE nega pedido de Lula para Bolsonaro excluir postagem que relaciona PT e PCC. Então tem gente aí dentro do TSE que não está muito favorável à esquerda. Será que há alguma oportunidade, chance da direita aí ter um pouco mais de liberdade? Não sei. Lula quer bater em mulher, vai bater em outro lugar. Em discurso em São Paulo, o candidato a presidente cometeu gafe ao falar sobre a violência contra a mulher. Gafe. Quando o Lula fala uma besteira absurda como essa, é gafe. Se for Bolsonaro, rola impeachment. Alexandre de Moraes dá 15 segundos pro Bolsonaro se explicar, né? Porque tudo tem um certo prazo para se explicar, né? O que fala. Bolsonaro poderia até ser preso, ia rolar impeachment fácil, uma coisa absurda. Quando é o Lula é gafe. E vocês ainda acham que a mídia é imparcial. Eu falo pra vocês, a situação é dificílima. E aí a gente tá lá, tem a esquerda e a direita brigando e tem a zetosfera. Vocês são bolsopetistas. Não é difícil? É uma coisa meio louca. Você tem que ser muito estúpido para cair nessa narrativa. Moraes dá 7 dias para Bolsonaro se manifestar sobre pedido de Ciro por inelegibilidade. Mais uma vez, chega aí o Moraes e dá 7 dias, dá não sei quantos dias. Quantas vezes você não viu essa notícia aqui? A situação é complicada, né?
E ainda tem Zetosfera enchendo o saco. Dória abriu janela de oportunidade para a chapa Lula-Alckmin, diz Haddad em Sabatina. Candidato petista ao governo de São Paulo falou em um evento organizado pelo Estadão em parceria com a Fundação Armando Álvares Penteado. Então, o Dória, aquele que usava camiseta, né? Bolsodória, verde e amarelo, super direita, foi um cara, um dos principais aí para abrir a oportunidade de fazer a aliança Lula-Alckmin. E você vê que esses caras sempre estiveram do outro lado. Mesmo assim, pessoas que gostavam do Dória, que tiraram foto com Dória, PSDB Kids, que você sabe muito bem quem é, estão aí falando que o culpado da esquerda existir no Brasil é do Bolsonaro, né? Errata em matéria sobre riscos do Whey Protein, cuja alíquota foi zerada por Bolsonaro. Não há associação de cafeína na composição do Whey Protein, que foi citada por engano na reportagem. O que aconteceu? Lá vai o Bolsonaro, ele zera o imposto do Whey Protein, né, que é usado não só por quem faz academia, mas pessoas com problemas de saúde que precisam de uma proteína pura como suplemento alimentar. E aí, as matérias falam que o Whey Protein faz mal. Pois é. E aí eles têm que se desculpar, deixar o texto. Não há associação de cafeína, né, e citado por engano. Informamos que em nenhum momento houve qualquer tipo de conotação política na matéria, somente um erro de apuração acerca das questões já citadas acima. Será mesmo? Por isso que eu falo para vocês, é muito complicado, né, no Brasil. Então o Bolsonaro falar, né, que água faz bem, capaz também de falar que a água faz mal, né? 7 de setembro muda depois de inteligência militar detectar ameaças de bolsonaristas radicais no Rio. Você já viu o bolsonarista radical? Sai quebrando tudo, ameaça as pessoas, né? As manifestações do pessoal da direita de verde e amarelo, quantas brigas e quebra tem, quantas, vamos dizer, ambientes foram quebrados, lojas invadidas, como aí alguns caras de preto da esquerda fizeram. Não tem, né? Então essa notícia aqui é bem assim, digamos, enganosa. Proposta de Seul para desnuclearizar Coreia do Norte é absurdo, diz irmã de Kim Jong-un, né? E porque a Coreia do Sul está falando para a Coreia do Norte que para com isso de bomba, vamos dar alimentos, tá? O presidente sul-coreano disse que poderá oferecer comida, energia e infraestrutura se o vizinho abandonar armas nucleares. É conversinha, não tem conversa com comunista. O cara tem os mísseis lá, o cara faz parte da ponta de lança do pessoal da Eurásia, né? O pessoal da Rússia e da China. Você acha mesmo que os caras vão parar porque vai aí dar cesta básica? Pois é, a Coreia do Sul está sendo mirim nessa situação. Filha de guru de Putin morre após explosão de carro em Moscou, né? Filha do Alexander Dugin, tá? E a gente vai conversar muito sobre isso em vídeo exclusivo que eu vou fazer hoje, tá? A gente vai falar da situação, né? Como o Alexander Dugin teve a sua influência, até mesmo nos anos 90, em tudo que a Rússia, em questão de militar, faz, algumas estratégias de guerras e sociais, a gente vai conversar bastante sobre isso, e tem muita gente cogitando que foi a lá do A que matou, tal, né? E tem várias teorias, a gente vai citar as teorias e vai fazer uma análise profunda sobre a questão que o Dugin era para ser, né, que o carro explodiu e era para ser o Dugin que deveria estar dirigindo, né? Vamos ver. Presidenciáveis falam sobre a Rússia fornecer armas a aliados na América Latina. O presidente russo Vladimir Putin disse que pode fornecer equipamentos militares aos seus aliados também na Ásia e na África. Isso aqui é preocupante, né? Na América Latina, armas, qual que é a estratégia? Por isso que o Bolsonaro fala, vai chegar um momento que a decisão será muito pesada, né? Se for outro presidente, não acontecer a reeleição do Bolsonaro, o lado já está escolhido faz tempo, tá? E muitas pessoas da direita, inclusive, que encheram o meu saco quando eu falei que o Putin era comunista, pode ficar tranquilíssimos, porque o que vocês tanto desejavam, né, ficar do lado do Putin, acontecerá muito facilmente com a eleição do Lula, tá? Pessoal, muito obrigado pela visita de vocês, pelo carinho, tá? A gente viu aí, o Bolsonaro fez uma entrevista no Jornal Nacional que foi, vamos dizer assim, razoável, tá? Não foi nada demais. Ele não controlou muita situação, não foi agressivo. Acredito que ficou no 0-0. Não sei. Acredito que se saiu muito bem, né, no que ele quis apresentar. Em alguns momentos poderia ter sido melhor, mas falar é muito fácil. E eu acho que, sinceramente, ter outras oportunidades hein, e cenários um pouco melhores. Os debates serão interessantíssimos aqui no Brasil. Pode mudar completamente o cenário. Vamos ver, né, se o Bolsonaro consegue enfrentar o PT e o pessoal aí da Zetosfera achando que a gente está de brincadeira contra o PT, né? Que eu fui bloqueado porque, sei lá, a guerra é desigual, é uma situação muito difícil
E vamos esperar que os militares também façam sua parte, né? Em questão aí das eleições. Muito obrigado pela visita de vocês. Lembrando, tem link da Amazon, compre qualquer coisa, ajuda o canal. Temos Pix, porque o canal não tem propagandas. Nesse final de semana teve vídeo exclusivo no Rumble, tá? Estou cogitando a possibilidade de parar de fazer esses vídeos e focar mais no Lilo Talk, já que lá as visitas não estão avançando, tá? Mas temos também o botão valeu caso você queira e quiser ver o vídeo exclusivo que eu vou gravar daqui a pouco. Padrim, Patreon e membros, tá bom? Muito obrigado, a gente se fala e até mais.